Eu quero meditar com os irmãos. A palavra de Deus, ela fala conosco, né? Diferentes formas, né? E no livro de Gênesis, até sonho no deserto. Eu até coloquei esse nome aí, sonho no deserto. Você pode abrir comigo aí 28:12 de Gênesis, primeiro livro aí da Bíblia. Versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Feche os seus olhos um momento, vamos orar mais uma vez, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para transmitir a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Jacó havia recebido a instrução de Isaac, e a instrução do seu pai era: não busque mulheres dos cananeus. Está indo embora, vai na casa do meu irmão, e ali você vai arrumar uma mulher. E deu outras instruções também, como pai, né? Instruiu seu filho Jacó. E a Bíblia fala aqui no capítulo 27, Jacó já tinha passado por uma situação muito complicada. Ele havia participado de um engano, o direito de primogenitura, que não era ele o direito direto, ele não tinha direito direto da primogenitura, mas ele usurpou o lugar do seu irmão Esaú. E Esaú colocou no coração que esperava a morte do pai, do Isaac, e quando Isaac morresse, ele ia matar Jacó. Jacó ficou com medo, né? Jacó ficou com medo. E sai Jacó para a cidade de Padã Arã, em busca de um auxílio, em busca de um asilo, em busca de um emprego, em busca de um lugar. Ele não podia ficar ali, né? Juntamente na sua casa, na sua família. E aí Jacó sai como errante para o deserto. Ele sai como errante, solteiro, sozinho, andando pelo deserto afora. Quando a gente fala deserto, a gente nem imagina, às vezes, a situação do deserto. De dia, um calor de mais de 50 graus. À noite, um frio negativo, né? Graus negativo. No deserto não tem luz elétrica, não tem luz de maneira alguma. É escuridão. O deserto tem as piores cobras que nós podemos pensar, está lá no deserto. Segundo Flávio Joséfo, diz que existia umas cobras voadoras, cobras de asa, serpentes de asa. E eles usavam os pássaros, né? Para que esses pássaros comedores de cobra, eles carregavam juntos para se proteger desses animais peçonhentos como a cobra no deserto. Ibis era o nome da ave, lembrei aqui.
né? Essas aves eram levadas em gaiolas para que ele se protegesse. Deserto, lugar de escuridão, de desespero, de incerteza. Mas para quem está correndo da morte, vamos. Mas Deus tinha dado promessa para Jacó. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de promessa. Por mais que Jacó tinha pisado na bola, por mais que ele tivesse errado com o seu irmão, juntamente com a sua mãe, ele sendo infiel, Deus permanece fiel. Por mais que nós sejamos às vezes infiéis para com Deus, Deus permanece fiel. Ele cumpre a sua promessa. E agora ele vai caminhando ao deserto. Esse capítulo 28 retrata a vida de um homem que saiu. Parecia que era sem rumo e sem direção, mas ele estava indo para a casa de Labão. Parecia. Está andando sem rumo. Eu começo a pensar na nossa vida. Sabe quando você perdeu o rumo da coisa? Perdeu o propósito? E às vezes até esquece. E aí a Bíblia fala aqui no versículo 11. Fala que chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Ele fez da pedra o seu travesseiro, dormiu e sonhou. Esse dia eu estava pensando, pessoas que têm condições assim, financeiras, sabe? Tem aquelas camas caríssimas, mas não tem sono, não é? Tem sono. Aqui nós vemos um Jacó andando no deserto, colocando a sua cabeça na pedra, e na hora que ele coloca, ele dorme, dormindo tranquilamente, em paz. E a Bíblia fala que ele sonhou, sonho de Deus. É possível a gente sonhar no deserto da vida? Deserto não tem nada, como eu falei. Mas a palavra de Deus está falando que é possível sonhar no deserto. Eu lembro de Pedro quando estava na prisão. 16 soldados, escoltas, cuidavam para que ele não fugisse. Aquela mudança, né, de 4 em 4 horas, vigiava, 4 em 4 pessoas vigiando Pedro. Quando você olha lá no Evangelho, você vê lá, ele dormia em profundo sono, sabendo que amanhã ele vai morrer. Mas homem de Deus, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não apavora. Ele não apavora diante das adversidades. Ele não apavora, não. Tanto Pedro quanto Jacó, dormindo naquela pedra. E a palavra do Senhor fala. Às vezes, dependendo do ponto de vista de alguém, vê aquela pedra, uma pedra de tropeço, uma pedra de escassez,
sem travesseiro, sem cama, sem nada. Mas aí eu vejo Jacó, ele sonhou, e olha o sonho: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó está em pleno deserto, dormindo em uma pedra, recebendo revelação de Deus. Ele recebe revelação de Deus. Saindo de uma situação, saindo da sua casa, deixando tudo para trás, mesmo tendo direito de herança, ele havia adquirido, mas ele deixa a sua casa, medo da morte. Vou caçar meu rumo, vou ver o que eu faço da vida. São os desertos da vida, né? Quem não passa por deserto? Quem não passa, irmãos? Olha, eu acredito que todo mundo passa por um deserto na vida. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema grave financeiro, ora um problema de casamento conjugal. Mas quando você tem uma promessa de Deus, é possível sonhar no deserto. Por incrível que pareça, eu estava contando para os irmãos aqui na vigília um pedacinho, até achei que eu exagerei um pouco no tempo. Em 1990, eu passei por um deserto forte. E começou com uma revelação de Deus da minha vida. Eu estava orando e tive uma visão, contei outras vezes, quando eu quando eu levantei ali, Deus tinha me dado uma visão uma sepultura que abria, desceu um da minha casa, morreu, desceu o outro, quase morreu, e desceu o outro e morreu. E ali começou, sabe, aquele deserto com tribulação. Parecia que as cobras do deserto se movimentavam contra mim. A escassez do deserto. Eu sonhei no sábado, quando foi na segunda-feira, começou a acontecer. Um morreu, o outro quase morreu no acidente. Em seguida o outro morreu. Exatamente como Deus mostrou. Deus estava mostrando aqui para Jacó uma escada que subia e descia anjos. Deus estava se colocando de prontidão diante de Jacó. Ainda que você esteja no deserto, Jacó, você não está sozinho. Eu estou com você. Os piores momentos, irmãos, os piores momentos, Deus está no controle. E ali desencadeou uma série de coisas, sabe? Em 1990, a minha mãe entrou num quadro de depressão muito forte, parou de se alimentar. Quando descobriu, ela estava com tuberculose. E quando nós fomos fazer o exame, tinha mais 7 com tuberculose. Contaminou todo mundo. Foi uma Kombi da minha família para o hospital do Mandaqui, em São Paulo.
E a coisa só começou agravando e agravando. Eu quero falar para os irmãos que foram 9 meses. Pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Talvez na cabeça de Jacó tivesse uma interrogação: por que eu estou passando por uma situação dessa? Eu era fiel a Deus, fazia 9 anos que eu estava na igreja. Já tinha 9 anos. Por qualquer... Tem pessoas que amaldiçoam Deus, porque Deus esqueceu de mim, por que eu estou passando por isso? Meu carro, Nilzinha bateu no trevo, bateu num carro zero, não tinha dinheiro para pagar, tive que dar meu carro para pagar o conserto daquele carro zero, fiquei sem carro. Ela começou a trabalhar de ônibus, meu pai do céu. Meu irmão estava numa rodoviária, de repente desencadeou uma briga, ele foi separar a briga, cortaram o braço com a mão decepada. Era coisa assim, horríveis acontecendo. Câncer. Meu pai apareceu com câncer. Você pensasse de coisa ruim. Que deserto. Que deserto. A gente pensa lá em Jacó, que ele saiu da casa do seu pai, atravessando o deserto, de incerteza, de interrogação. Agora Deus para ele deita com a sua cabeça na pedra, Deus fala com ele, e ele enxerga uma escada de livramento. Sabe o que eu estou falando, irmãos? De repente Deus está dando uma escada para alguém aqui hoje. Às vezes você não consegue encontrar a saída. Você não consegue enxergar a saída. Você não sai nem para a direita, nem para a esquerda e nem para frente. E Deus vai lá e te mostra uma escada que sobe e desce anjos. A Bíblia fala, lá em João capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a nossa escada. Amém? Ele fala. Tribulação. Por fim, o que acontece? Aquilo ali foi a gota d'água. Jesus. Pensa num aluno ruim na escola. Que gostava mais de geografia e de história. Mas eu quero falar para vocês, irmão, matemática era tão ruim. Nossa, Deus do céu. Era a matéria que eu era ruim, era matemática. Não tinha medo de outras matérias, de inglês, de português, nada, mas matemática, Jesus amado. E quando eu fiz o concurso da Caixa Econômica, eu passei em primeiro lugar e a base era matemática. Acredita nisso? Nem eu não acreditei. Nem eu acreditei. E sabe o que eu falo para os irmãos? E ainda passei em primeiro lugar. Mas aquele mês de março de 1991, eu já estava chegando no 91, tinha passado 91, eu perdi o emprego. A Caixa Econômica fechou. Nem dinheiro meu estava depositado na Caixa, nem talão de cheque. Quem quer receber cheque de um banco falido? Banco Central, intervenção. Fiquei sabendo da intervenção pela televisão. No outro dia lá estavam todas as agências todas fechadas. Tinha mais de 900 agências fechadas. Fechou. Você questiona, você pergunta, meu Deus, mas era só deserto, não tinha nada não tinha chegado ainda um oásis no meio do deserto. Quando eu olho em Jacó, eu começo a me colocar junto com esse personagem Jacó. Deitou, teve um sonho, só que ele sonhou com uma escada, que subia e descia anjos. Eu sonhei que da minha família, 2 morreram e um quase morreu. Meu pai.
Era trágico o negócio. Mas eu quero falar para os irmãos. Quando completou 9 meses, 9 meses, sabia o que estava acontecendo. No meio de tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Eu estou resumindo, por causa do tempo. Reduzindo. Março de 1991. Da noite para o dia, nasceu o Desafio Jovem Manaim. Milhares de pessoas alcançadas. Não é centenas não, é milhares de pessoas alcançadas. Desafios. Hoje falei com um pastor, recuperou comigo de Poços de Caldas, 1998. Semana passada teve um pregando aqui na Assembleia de Deus, o pastor Douglas, que recuperou em 97. Pregador dos Gideões. Estou falando de 2, é milhares que eu estou falando para os irmãos. Na hora que você está passando pela luta, pela tribulação, pelo deserto, você não sabe por quê. Você questiona, por que eu estou passando por uma situação dessa? Por que eu passo por uma situação dessa? Eu falo para os irmãos, o Ministério Manaim, viu, irmãos, é fruto dessa revelação. São as casas, a igreja. Mas eu quero voltar aqui para a vida de Jacó. Versículo 13. Eis que o Senhor estava em cima dela, a escada. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, do teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Jacó estava indo sem rumo, sem direção, solteiro, buscando uma vida, mas a direção de Deus estava na vida dele. Ele, olha só, a tua descendência será como o pó da terra. Deus falando para ele no sonho, ó. E estender Sião ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos parte dessa família de Israel, que é Jacó. Eu quero falar para os irmãos, quando eu passei por aquela luta, aquela tribulação, aquela coisa, sabe, era doído demais da conta, irmãos, foi doído. Hoje eu olho para trás, Senhor, glorifico o nome do Senhor, porque naqueles momentos, quando eu ia perder minhas forças, o Espírito Santo sempre se apresentava. Não está sozinho, não. Você não está sozinho. Por mais que você ache, por mais que você pensa que você está sozinho nesta causa, você não está sozinho. Põe no seu coração, irmãos, você não está sozinho. Nas lutas da vida, nos desertos da vida, nos perigos da vida, na escuridão do deserto, no frio do deserto, ou seja, no calor do deserto, Ele está comigo. Aleluia. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenha falado. Deus falou, Ele vai fazer. Deus falou, Ele vai cumprir. No lugar da sua derrota, eu vou te honrar. A música tocou aqui? No lugar
da sua derrota, você vai ser honrado. Temeu e disse, o versículo 17: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Aqui é a casa de Deus. Ele viu uma pedra, irmãos, que ele colocava em sua cabeça. E aí ele acorda, ele pega o óleo da unção, ele unge aquela pedra. Essa pedra vai ficar como um marco na minha vida. Aqui Deus falou, Betel, que chamava Luz, ele trocou o nome, Betel, casa de Deus. Vai ficar um marco. Vai passar pela luta, passar pelo deserto, mas vai ficar uma marca que Deus está falando. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, amém? Então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela. Consagrou aquela pedra. Sabe por que ele consagrou? Eu vou voltar neste lugar. Hoje essa pedra representa para mim uma promessa. Mas eu vou voltar nesse lugar com o cumprimento da promessa. O deserto tem muitas pedras. Mas aquela ele fez como coluna. Eu vou derramar azeite, eu vou marcar esse lugar. Minha vida vai ser marcada. Um marco que ele quer fazer na sua vida, irmãos. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ele faz um compromisso com Deus através do sonho que ele tem. Sonhando no deserto. O que você vê no deserto? Eu já falei aqui. Só coisa, animação zero. Animação é zero. Não consigo enxergar nada. Só cobra, caranguejo, animais peçonhentos. Não tem pão, não tem água, não tem nada. Vou indo sem rumo na casa. E aí ele chega na casa do seu tio, ele descobre. Deus começa a movimentar. Ele move em favor de Jacó. Deus começa a mover, ali começa a mover em favor de Jacó. Ele já encontra com a filha, com a prima, e acaba, depois trabalhando 7 anos. Naquela época ele exigiu que trabalhasse 7 anos. Depois foi enganado também, mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 anos. O Labão mexe no salário dele, abaixa quantas vezes, em vez de dar aumento de salário, abaixava o salário dele. Era isso que acontecia. Depois Deus começa a fazer o milagre, as malhadas, as ovelhas malhadas, começa a brotar. Ele faz um trato com o sogro. Aquela história que depois você pode ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 28 em diante. Sabe? E agora, irmãos, depois de 14, 15 anos ele chega, ele atravessa o deserto. Mas não esquece, tem uma escada que vai te dar auxílio. Essa escada é o Senhor Jesus. Essa escada é Jesus. Jesus, o Senhor. Então, queria que você pensasse nisso aí. Uma palavra
eu estou cortando aqui, eu queria até que você ficasse de pé aí, irmãos, sabe? Palavra rápida, mas ele descobriu uma coisa, que no deserto ele podia dormir. Quantas lições, né? Eu posso dormir no deserto, eu posso dormir no meio da luta, eu posso dormir no meio da tribulação. Da mesma forma que ela veio, ela vai passar. Segunda coisa que ele descobriu, no deserto podia sonhar. Você consegue sonhar? Você está vendo umas enfermidades, você está vendo tanta coisa. Você consegue sonhar no meio desse rolo tudo? No meio do desespero, você consegue ter esperança? Ele descobriu isso. Ele descobriu a terceira coisa, que é possível Deus estar presente no deserto. Que a escada subia e descia. Ele descobriu, tem escada, tem anjos e tem a presença de Deus. Você não está sozinho. Olha para a vida dele, o Jacó, o símbolo dele, irmãos, é enganador. O símbolo de Jacó é trapaceiro. Geralmente eu já vi vários pastores falando. Passou o irmão dele para trás. Lá ia ele sem nada, pobre, sem rumo, sozinho. Mas ele não tirou os olhos da promessa. Essa noite aqui, irmãos, talvez você esteja já passando, já passou, né? Por uma situação e, na verdade, ele volta casado, rico, com 11 filhos, 11 filhos, animais, era tanto animal que ele tinha. Ele deu uma quantidade para Esaú e ainda não tinha aonde colocar tantos animais. Ele volta rico, casado, no lugar do seu deserto. No lugar do seu deserto. Ele passa de novo naquela pedra. Ele pôde olhar para aquela pedra. Ele pôde olhar para o seu passado. Eu falo para os irmãos, eu posso olhar para o meu passado aqui hoje, sabe? O passado que precisava eu passar por aquilo. Era necessário eu passar por aquele passado, sabe? Ele olha para aquela pedra. Agora ele passa com os animais, ele passa com a esposa, ele passa com os filhos. Ele olha para aquela pedra e glorifica o nome do Senhor. Eu não desisti na caminhada. Ele pensa, eu não desisti na caminhada. Eu volto hoje com a minha cabeça erguida, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Eu falo de Jacó, mas ele fala para cada um de nós aqui. Ele fala para cada um de nós. Tem muita gente que quando passa pela luta, pela tribulação, some, desaparece. Desaparece da igreja, desaparece das coisas de Deus. Mas se verdadeiramente você é chamado por Ele, eu acredito que todos que estão aqui, irmãos, um dia foi chamado. Eclésia quer dizer os, igreja quer dizer eclésia, os chamados. Você é chamado de Deus. E quem é chamado tem promessa. E quem tem promessa, Deus vai fazer cumprir a promessa na sua vida. Guarda isso hoje. Marca talvez essa data de hoje. Deus não falha as suas promessas,
Passaram 14 anos, talvez um pouco mais. Mas agora ele volta com seu feixe. Ele volta com os 11 filhos. Ele volta na casa do seu pai. Ele reconcilia com seu irmão. Ele trazia no coração aquele medo. Será que o meu irmão vai me matar? Será que o meu irmão vai matar meus filhos? Ele voltava no caminho, mas o nosso Deus, irmãos, Ele não nos envergonha, Ele não nos deixa numa canoa furada, não. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude hoje? É tempo de mandar esse desespero embora. Nesse lugar, nessa luta, nessa dificuldade, Deus quer te honrar. Deus honrou Jacó. Deus honrou Jacó. Coloco essa pedra aqui esta noite. Aquela que mostrou a minha derrota, aquela pedra que eu coloquei em minha cabeça, mas eu recebi uma revelação, e essa noite tem uma revelação da palavra para a igreja, irmãos. Tem uma revelação para a sua vida. Às vezes você pensa assim: eu estou fazendo da minha cabeça, estou fazendo do meu jeito, estou pensando. Mas eu quero te falar, irmãos, até os nossos pensamentos são controlados pelo Espírito Santo. Já tenho tirado essas conclusões. Quantas vezes eu estou pensando que eu que estou fazendo, depois eu vou ver, é o Espírito Santo que está por trás, controlando, fazendo a coisa acontecer. Não se martirize, não se condene. Condenado é o diabo, martirizado é o capeta. Mas o nosso Deus é fiel para conosco. Eles vão louvar aqui rapidamente. Quero chamar aqui alguns irmãos que precisam receber essa unção. Tem uma irmã aí que está pedindo uma oração de cura, pode chegar aqui na frente. Ela veio até testificando aqui, né? A hora que ela entrou lá na porta, falou assim para mim: enquanto ela vem eu vou falar. Sofrendo com uma ferida na perna, no pé. Depois que ela recebeu a unção, as feridas secaram. Nunca mais ela teve ferida nos pés. Pode chegar aqui à frente, vamos orar. Agora ela está pedindo para uma outra situação, nós vamos orar por ela. A igreja ora. Pode trazer, aleluia. O nosso Deus é um Deus de promessa, amém, irmãos? Aleluia. Tem mais alguém, irmão? Aproveita para receber, eles vão adorar o Senhor. A ferida na perna, tinha quanto tempo mais ou menos? Bastante tempo que estava sofrendo com uma ferida na perna. Mas aquele dia a senhora recebeu uma unção. E o que aconteceu? Sarei. Amém, irmão? Oh, glória! Mas não vai. Aleluia! Tem mais aí, irmão? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia! Derrubar muralhas, Vai curar tudo. desce e faz mãe de filhos. Aleluia! É o mesmo que bradar do alto, não tema, eu sou contigo. Deus já Vai abriu o caminho aberto pelas águas. É enfermidade, vai embora. É doença, vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trazem chuvas de bênçãos. Os salvos, Deus te dá escape de livramento. O inimigo tenta lá
Irmãos, eu fiquei pensando aqui, né? Muito tempo sofrendo com as feridas, ela veio testificar aqui. E Jesus, com azeite, curou. Aonde tem enfermidade, tem cura. Fala comigo, aonde tem enfermidade, tem cura. De novo, aonde tem enfermidade, tem cura. Jesus é o médico por excelência. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te damos graça nessa noite, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Ó Deus santo e poderoso, concede, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, uma semana abençoada, uma semana de paz. Unge, Senhor Jesus, cada um aqui, Senhor, aqueles que não vieram aqui à frente, sejam ungidos também, pela fé agora, sejam abençoados, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos os irmãos, amém? Deus te abençoe, irmãos, a paz do Senhor, cumprimento aí na paz do Senhor.